Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Esperar o pessoal chegar. Quem for chegando vai compartilhando essa live. Já já teremos aqui a nossa convidada Alessandra. Teremos aí o tema hoje, rejeição. Oi, Lê. Faz o convite aí para poder te aceitar aqui. Ver se a gente consegue aqui, no nome de Jesus. Eita, glória! Boa tarde, Lele. Ai, eu tava até achando estranho, porque eu não tô acostumada. Deixa eu só arrumar aqui o tripé. Eu Acostumado a acho que eu fazer também. live à noite, né? Tô até Acho que eu- estranhando esse horário aqui, meio-dia. Primeira vez que eu faço esse horário. Mas Eita, vamos lá, em nome de Jesus. horário do almoço. Tá conseguindo me ouvir? Eu tô te ouvindo bem. Mas tô te ouvindo bem, graças a Deus. Seja Amém. bem-vinda, tá? Amém, Lê. Obrigada, tá? Deus Seja abençoe sua vida. bem-vinda. Josias, Lucinéia, sejam bem-vindos. Gente, compartilha essa live. Hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso, que é o tema rejeição. Então, quem for chegando aí, vai compartilhando. Essa live vai ficar gravada. E eu creio que Deus vai ministrar em nossos corações hoje através desse tema. Lê, sem mais delongas, minha amada, vamos estar orando, né? E Amém. logo após você já tem a liberdade aí de fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar sobre o teu coração. Senhor Amém. Deus, eterno Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor. Pai querido, na direção dessa live, Pai, onde nós temos nos disponibilizado, Senhor, para ser porta-voz, Senhor, da Tua palavra, da Tua mensagem, Senhor. Daquilo que o Senhor tem, meu Pai, a nos enviar o alimento, meu Pai, que sustenta a nossa alma, a nossa vida, Pai. Pai querido, nessa nossa manhã, temos aqui, Senhor amada, nossa amada Alessandra, Pai querido, toma ela nas tuas mãos. Pai querido, que o Senhor venha dar entendimento, discernimento, ousadia, Pai, sobre ela, Senhor, a unção, a autoridade no teu nome, Senhor, para ministrar, Pai, acerca desse tema, um tema tão importante para os dias de hoje, Pai. Então, prepare os corações para receber essa semente nessa tarde, Pai, e que possamos sermos alcançados no nome de Jesus. E amém. Seja bem-vinda, Lê. Fique à Amém. vontade, se apresente. No nome de Amém. Jesus. Amém. Primeiro, né, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com você no projeto Geração de Esther. Obrigada, Lê. Que Deus continue abençoando grandemente sua vida e ricamente, tá? E que Ele possa estar enviando tudo aquilo que você precisa para que esse projeto venha continuar. Que o Senhor possa continuar usando a sua vida, também para trazer cura, libertação para tantas Amém. mulheres, né? O Instagram, as redes sociais, é só um meio, é só uma ferramenta que Deus nos proporciona para que a gente possa trazer a palavra de Deus, em primeiro lugar, que o Espírito Santo de Deus ele venha a ser compartilhado, ele venha a ser conhecido, né? E que mulheres, através de cada live, de cada vídeo, de cada conteúdo que é criado, elas venham a ser edificadas, elas venham a ser curadas. Então, eu quero agradecer a sua vida por mais esse convite, né? E o meu nome é Alessandra Tayacolo, eu sou psicanalista e agora em formação em especialização em traumas religiosos, casada, hoje estou em Portugal, né? Já há alguns anitos aí.
e mãe da Laura, mãe do Gui, primeiramente filha de Deus, tanta coisa que a gente desempenha no nosso dia, né? Mas o papel principal é estar ao lado de Cristo, é estar lá aos pés do Senhor. Ali é o meu papel, ali é o meu lugar preferido, ali é onde eu não só estou, mas como eu sou, né? Então, esse é o meu principal objetivo, é trazer cura, libertação para essas mulheres, consciência principalmente, e que elas venham ficar libertas de toda a raiz da rejeição. E quando a Lê me convidou para poder falar sobre esse tema, é um tema que fala muito no meu coração, porque eu vivi muito tempo com uma ferida aberta da rejeição, mas como a gente vai falar no decorrer dessa live, Lê, nem sempre a gente consegue identificar assim visivelmente. A gente percebe em alguns comportamentos, mas a gente não consegue dar nomes. Então, para a gente ir num ponto de início, tá? E no decorrer da live você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você pode me cortar, pode perguntar, não precisa esperar eu concluir, não, tá? Para ficar mais dinâmico para a gente e também mais entendível. Eu vou ser bem objetiva e bem clara em tudo aquilo, porque falar sobre rejeição, a rejeição ela é um tema muito amplo. E cada vez que a gente vai falando e vai entrando em diversos assuntos, a gente vai abrindo várias janelas, né? Então, o que eu separei para a gente falar aqui hoje, nessa tarde. E aí, nessa manhã, né? Eu tô quase sem voz hoje também. Acordei minha filha, sempre eu falei, Deus, tenha de misericórdia. Até na Ale, oração eu confundi, porque eu não tô acostumada com te orar. não, mas sabe que eu falo que, assim, às vezes a gente, claro, a gente gostaria, assim, né, de ter o alcance e tudo, mas as lives, quando elas ficam salvas, pessoas, elas são mais alcançadas depois também. Então, Verdade. não é só no agora, é no que vem depois. Eu sei que tem pessoas que não conseguem estar aqui porque é almoço, correria, vai para aqui, vai para ali, mas que o Espírito Santo de Deus, ele vai tocar no coração delas e que esse vídeo, que essa live vai alcançar o coração daquelas que precisam, né? Então, Ale, quando a gente vai falar sobre rejeição, o ponto principal é por como que ela aparece na nossa vida, como que ela surge, em que momento que essa ferida ela é aberta. Lembrando que a raiz da rejeição é uma ferida que particularmente eu ouso dizer que 99,9% da população, vou deixar aí 1% aí na beira, né? Uma margem de erro, mas que todo mundo vai passar por rejeição na vida. Eu sempre gosto de usar um exemplo assim: você é convidada, Letícia, para todos os aniversários à sua volta? Você é convidada para todos os eventos que acontecem à sua volta? Você é convidada para todos os cafezinhos das amigas, das irmãs da igreja, para tudo. Nós não somos convidadas para tudo. E muitas das vezes nós somos, sim, rejeitadas. Com intenção, sem intenção, mas mesmo sem intenção, muitas das vezes nós somos rejeitadas, causa uma ferida em nós. Nós percebemos aquilo de uma forma. Então, a raiz da rejeição, ela acontece até mesmo dentro do ventre da nossa mãe ainda, mesmo quando nós estamos ainda numa vida intrauterina. Como, Alessandra, que isso acontece? E ela pode aparecer até ali 1 ano da nossa vida, mas ela pode aparecer em qualquer momento da nossa vida, mas ela na fase o intrauterina, na fase criança, ela se forma, né? E depois nós vamos ver o resultado dela, nós vamos ver os frutos dela, principalmente na vida adulta. E o ponto principal também, eu vou sempre caminhar entre a parte bíblica e também aqui com a parte psicanalítica, porque já deixando aqui para as meninas e para você, às vezes a gente vai falar assim, olha, a cura da rejeição. A rejeição, e eu usava muito essa palavra, assim, e eu fui reformulando para que as pessoas consigam compreender. Ale, qual que é a cura da rejeição? Cristo, ele cura qualquer coisa, qualquer ferida, ele sara. Mas quando nós falamos sobre rejeição, não é somente trazer uma cura. Ele também nos ensina a como conviver com ela. Porque durante anos, eu carreguei essa ferida aberta e exposta. Aí Jesus entrou. Ele me mostrou, olha, aqui
é a raiz dessa rejeição. Tudo isso que você faz, tudo isso que você se acha até autossuficiente, se acha forte demais, porque tem mulher que pensa assim, não, eu faço tudo sozinha, eu não preciso de ninguém. Isso também é o fruto de uma raiz da rejeição que você sofreu em algum momento da sua vida. Não é só aquelas pessoas que se reprimem, que não querem ser mostradas, que são sintomas de rejeição, mas principalmente também são essas mulheres que aparentemente a gente pensa assim, nossa, ela é forte demais, né? Ela não se descai. Isso também é uma forma, é uma máscara que nós falamos, que nós colocamos para esconder essa raiz da rejeição. Então, lá ainda na vida uterina, essa raiz ela pode ser implantada, essa ferida ela pode ser aberta. Todo mundo vai passar por ela, mas ela não vai virar uma ferida em todo mundo. Então, depende muito da percepção que eu tenho sobre aquela rejeição que eu sofri, sobre aquele assunto que foi gerado em torno ali. Como que ela desenvolve na vida uterina? Uma gravidez não desejada, né? Uma criança que nasceu e que foi abandonada, que foi deixada no orfanato, né? Que foi adotada. Tantas coisas que podem abrir essa ferida. Tantas coisas, dentro da vida uterina ainda, na fase de criança. Aí você fala assim, nossa, Alessandra, mas criança e feto ainda não tem emoção, não tem consciência. Realmente, nós não temos como explicar assim como que dentro do útero acontece, nem mesmo a ciência, mas nós conseguimos ligar uma coisa que é assim fenomenal e que foi Deus quem deixou pra gente. Quando nós estamos sendo criados dentro do útero, existem as nossas digitais, correto? E nós somos únicas. Não existe uma digital igual a minha. Em 8 bilhões de habitantes, não existe uma digital igual a sua, Lê. Nós não vamos encontrar. E uma das do que ajuda a formar as nossas digitais dentro do corpo é o ambiente. É o ambiente intrauterino, né? Ele é formado por movimentos. Por isso que tem gêmeos que eles, mesmo dentro da mesma placenta, mesmo dividindo o mesmo espaço, não tem a mesma digital. Por quê? Porque é através dos movimentos. Então, assim, uma das partes, né? O que acontece? Quando a mãe, ela recebe, por exemplo, uma descarga de raiva na vida dela, isso é passado pelo cordão umbilical e que molda o ambiente dentro do útero. Ou seja, se aquela mulher, ela não desejava aquela criança, ou que ela queria, não desejava aquela gravidez, ou que ela queria que fosse de um outro sexo, ela vai ter o quê? Um sentimento que vai gerar uma emoção, que vai gerar um batimento cardíaco acelerado. Esse batimento cardíaco acelerado vai passar pelo cordão umbilical, vai mudar todo o ambiente intrauterino. Aquele feto vai responder aquilo com o movimento ali dentro, é uma das partes, né? Existem outras também, e que vai criar essa impressão as nossas impressões digitais, para você ver como que Deus, ele é maravilhoso. Então, nós não é comprovado cientificamente, porque isso é praticamente impossível comprovar, mas até a ciência ela abraça essa ideia que é o que então, se você lê na sua gravidez, se foi muito feliz, você teve uma gravidez tranquila, né? Você conversou com aquele feto, você proferiu palavras de bênção, aquela criança ela vai receber aquilo. Ela vai abraçar aquilo de uma certa forma. Então, lá dentro da vida, tudo aquilo que acontece aqui fora e que é passado por aquela mãe, ela consegue sentir ali dentro. Nós conseguimos sentir ali dentro. Mesmo que a gente não tenha memória, que a gente não se lembre, tudo isso está sendo transferido. Não é só vitaminas, não é só outras questões. Também são os nossos sentimentos. Aquilo que a gente está sentindo, aquele feto, aquele criança ali, ela vai conseguir. Por isso que é muito importante a gente ter muito cuidado com isso, né? A palavra de Deus vai dizer que ele nos conheceu antes mesmo que a gente fosse formado dentro do ventre. Mas a partir do momento que nós estamos
em contato com esse mundo, existe o pecado, né? Existe outras questões, nós estamos expostos a erros, nós estamos expostos à rejeição. Então, a ferida da rejeição, ela pode começar já a partir daí. E ela vem ao longo da vida fazendo os seus efeitos. Como que nós vamos conseguir identificar essa raiz da rejeição? Mulheres que têm medo de incomodar. Aquelas mulheres que falam assim, ai, Letícia, coisas bobas, sabe, Lê? Que às vezes a gente fala assim, nossa, é uma coisinha tão boba. Menina, por que você não me pediu? Ai, eu não queria te incomodar. Mulheres que falam isso. Mulheres que têm dificuldade em pedir ajuda. Que tá ali penando, tá carregando, o negócio tá difícil, mas ela não quer pedir ajuda. Sabe por quê, Lê? Porque ela já foi rejeitada lá atrás, porque ela já foi. Às vezes as pessoas pensam assim: ah, não, a raiz da rejeição ela só vem quando é sobre um abuso, né? Não, ela vem também sobre um abuso, mas às vezes uma coisa simples, uma palavra que alguém disse assim: Letícia, sua voz é tão chata, como aconteceu comigo uma vez. Alguém disse pra mim assim, a sua mãe não te vende, não? Aí eu falei, não, não me vende não, porque eu sou muito... Era adolescente, um pouco antes de entrar na adolescência, não, porque você é muito chata. E aquela palavra ecoou por tantos anos na minha vida. Às vezes, você fica coisas marcadas na nossa memória que a gente não lembra. Por que eu me lembro disso tão nitidamente? É porque aquilo ficou uma ferida. O que você tem que fazer? Você tem que, primeiro, aceitar que aquilo feriu você. Por quê? Porque a ferida, ela fere muito o nosso ego. Quando a gente não consegue reconhecer que estamos machucadas, que estamos feridas, que aquilo trouxe algo de ruim para nossa vida. Então, primeiro a gente precisa reconhecer. Ou mulher também, Lê, que tem a tendência a se anular. Sabe? Aquelas mulheres que falam assim, não, eu não posso, eu sou isso, eu vou ficar quietinha. Elas, às vezes, até têm uma facilidade de impulsionar outra mulher. Mas ela mesma, ela se anula. Ela fica quietinha no canto dela. Eu não sei de nada. Então, isso é também um sintoma de rejeição, que é os efeitos que acontecem na vida adulta. Mas o que eu mais gosto que é pouco falado, que é a autossuficiência. Aquela mulher que não, Letícia, me chama que eu resolvo. Que tudo, sabe? Tudo ela tem uma solução. Tudo ela tá pronta para resolver. Tudo ela tá ali à frente. Todo mundo olha para ela e fala assim: "Nossa, essa mulher é demais, ela é muito forte. Eu não sei como que ela não se descai. Olha tanta coisa que acontece na vida dela e ela tá ali." Nós precisamos observar se realmente essa é uma mulher que está firmada ou será que é uma mulher que está escondendo uma raiz ali, uma ferida. E o Senhor, ele nos ensina sobre isso. Então, explicar sobre a rejeição é muito amplo, porque ela não entra na vida de todo mundo da mesma forma. Para cada um, ela vai entrar de uma forma, através de uma palavra, através mesmo de qualquer coisa. Eu, Letícia, antes mesmo de existir, né? Eu vim de uma. Os meus pais são pessoas maravilhosas. Meu pai já faleceu, né? A minha mãe ainda é viva. Mas os meus pais foram pais abençoadíssimos. Pais que, se eu sou o que eu sou hoje, foi graças a eles. Mas, lá atrás, antes de eu nascer, minha mãe ela teve ali alguns problemas de não poder engravidar. E depois ela engravidou do meu irmão. Então o médico, ela engravidou através de um tratamento. Então o médico disse para ela assim que ela só engravidaria se fosse através de tratamento. Se não fosse, não seria possível. Então ela fez o quê? Ela descansou a vida dela, né? Ela tá ali. Quando ela descobriu, ela já estava grávida de mim de 5 meses. Uma diferença entre eu e meu irmão muito pequena. Eu tenho 33, meu irmão tem 34. Ele faz aniversário em novembro e eu faço aniversário em dezembro. Então, assim, 1 ano e um pouquinho ali de diferença. Então, por isso, o que aconteceu? Durante essa gravidez, que foi uma gravidez de alto risco, uma gravidez muito complicada, foi uma gravidez que ela teve que ficar a maior parte do tempo deitada, né? O meu irmão, muito pequeno, ele sentiu muito, ele regrediu em algumas situações, né?
E isso foi trazendo, sem eu perceber, com a psicanálise, com a terapia, tá, meninas? E principalmente Deus. Mas Deus, ele deu ferramentas e capacitou pessoas para nos ajudar e identificar, olha aqui, Alessandra, algo lá na sua história que aconteceu e que você está dando um sentido negativo para isso e isso está atrapalhando a sua vida hoje. Então, o meu irmão ali, ele me rejeitou porque ele falava assim, ó, essa menina era a palavra que ele usava. Falava assim, essa menina, por que essa menina é isso? Por que aquela menina é isso? Essa menina veio e houve todo um rejeitamento. Intencional, Alessandra? Intencional, Letícia? Não foi. Ele era uma criança. Olha a diferença que entre eu e ele tinha. Ele nem sequer imaginava, mas pensa bem, se nós adultos, muitas das vezes, não conseguimos explicar aquilo que a gente está sentindo, dizer, dar nomes àquilo que a gente sente, imagina uma criança. Mas não é porque aquela criança não consegue dar nomes e a outra que está recebendo não consegue dizer também o que está sentindo, que aquilo não vai criando feridas. Aquilo vai escrevendo a nossa história. Não adianta. No meu inconsciente, na minha vida, eu vou guardando aquele sentimento. Eu vou pensando, não com essas palavras, por que meu irmão não gosta de mim? Porque meu irmão me rejeita. Eu não deveria ter nascido. A minha mãe, ela quase faleceu no parto e o meu pai teve que assinar um termo de responsabilidade. Quem viria, se caso as coisas complicassem na sala de parto, e os médicos precisassem de decidir entre uma e outra, meu pai teve que assinar. E ali, a minha mãe me conta que ela teve que falar com o meu pai que era para assinar, para aceitar que se caso acontecesse que era para salvar a minha vida, eu ainda estava no útero, mas eu já estava sentindo tudo isso, toda essa aflição que a minha mãe estava sentindo, todo esse medo, todo esse sentimento de perca, todo esse sentimento de morte que rodeava. E aqui eu quero entrar na área espiritual um pouco, que o inimigo, ele usa desses manejos, ele usa dessas brechas, desses acontecimentos da nossa própria vida diária para criando feridas da gente. E ele mora nas nossas feridas, ele mora na falta de perdão. Ele mora no ego, ele mora na angústia, ele mora no medo. E nós não podemos deixar que isso venha nos dominar. Nós precisamos trazer luz. E a gente vai falar como que a gente vai trazer luz isso. Por mais que eu traga técnicas, por mais que a gente traga qualquer outra coisa, a pessoa pode ficar 50 anos, 2 anos, 30 anos na terapia. Se ela não trazer luz, consciência e permitir que o Espírito Santo entre na vida dela, ela vai ficar ali todos os dias, todas as sessões falando do mesmo assunto. Se quando terminar a terapia, ela não for para os pés do Senhor e ela falar assim: eu preciso, eu quero ser curada disso, Deus. Olha aqui, olha o que isso causou na minha vida. Eu senti isso. É dar não, porque a gente às vezes se apresenta diante de Deus e a gente chega lá assim, né? Senhor Deus, amantíssimo Pai, grandíssimo Deus. Ele é tudo isso. Mas a gente tem que chegar com o coração rendido. Deus, olha aqui meu coração. Cheio de amargura, Senhor. Olha aqui, quando fulano, lá na época de 1990, falou uma palavra, eu me lembro até hoje. Apaga isso da minha memória, Senhor. Eu preciso liberar o perdão para essa pessoa. Eu preciso, Senhor, não carregar esse peso sobre mim. Por muitas das vezes que eu fui rejeitada, ou porque eu achei que fui rejeitada, porque nem sempre você é rejeitada, mas porque você tem essa ferida aberta, porque você tem essa ferida exposta, o que acontece na sua vida você tem como percepção de rejeição. Então, quando nós permitimos Deus ele entrar, a letra travou para mim aqui. Então, quando nós permitimos Deus ele entrar na nossa vida, ele vai curando essas raízes. Lê? Tu travou para mim aí? Peraí. Voltei. Ah! Aí eu falei assim, ô, gente, travou aqui. Pronto, amém. Então, Lê, a gente vai permitindo isso entrar nas nossas vidas. E o que eu quero falar para essas mulheres hoje é
Existe a rejeição que realmente aconteceu. Às vezes você realmente, mulher, foi rejeitada pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu irmão, pela sua família, né? Por algum motivo, alguma coisa aconteceu na sua vida. Muitas das vezes você foi sim rejeitada, mas você precisa olhar para isso, olhar para esse lugar e trazer luz. E trazer discernimento e entender que por mais que você tenha sido rejeitada, por mais que você tenha sido colocada de escanteio, o Senhor jamais ele te rejeita. O Senhor jamais te abandona. E eu falo, Lê, que a rejeição, ela nos impulsiona cada vez mais também para o nosso propósito. Por quê? Porque quando você traz cura, o Senhor ele te dá autoridade. Se a gente lê a palavra de Deus, você vai ver que além do próprio Cristo, para finalizar a live, depois eu vou deixar esse versículo, né? Mas além do próprio Cristo que foi rejeitado pelos seus, houve tantos personagens, tanto homens e mulheres que foram rejeitados. Poderíamos falar aqui muitos, poderíamos falar de Moisés. Poderíamos falar de José, que foi rejeitado pelos seus irmãos. Nós poderíamos falar de Lia. E o que a rejeição ela causa uma dependência na vida das mulheres. Elas se rebaixam tanto e elas fazem de tudo. Gente, Lia, quem leia a palavra de leia o livro, se eu não me engano, ali, Êxodo, o antigo, mais para frente que vai falar, Levítico, provavelmente, um pouco mais para frente vai falar sobre Lia, né? Lia, Jacó ali. Você vê o que aquela mulher ela fez, os nomes que ela deu para os filhos dela, que o significado que havia daquilo, ela estava dando nome para a rejeição que ela estava sofrendo do seu marido, Jacó. E quando ela teve o último filho, ela já tinha permitido Deus entrar naquela ferida dela. Ela deu um nome com um significado totalmente diferente. Não era mais filho da minha dor, filho da minha tristeza, filho. Que isso? E às vezes você. Lê, olha pra você ver. Às vezes você não. Você foi. A mulher ela foi rejeitada, né? E ela não sabe da onde que vem aquela rejeição, tá? Aí então, ela olha para a vida dela e fala assim: por que que eu não tenho amigas? Por que que ninguém gosta de mim? Por que que fulana, ciclana tem tantas pessoas, amizade de anos e anos? Nem sempre é o outro, minha amiga. Às vezes é você mesmo. Às vezes é você que é muito ríspida. E você, por ser um lugar que você já conhece, que quando é um lugar que a gente vive muitos anos dentro dessa ferida e de qualquer outra, você é um lugar conhecido. Sair dali é difícil. Então, o que que você. Mas não é impossível, tá, mulheres? É difícil, mas não é impossível. É um processo, mas é capaz sim. Com Cristo a gente pode vencer todas as nossas guerras. Mas quando você já está habituada a viver nesse meio, o que que você faz? Você começa a ter comportamentos para que você sempre venha ter aquele sentimento, para que aquilo venha te alimentar. Aí você vive nesse ciclo, isso se torna um ciclo até você decidir buscar ajuda espiritual e psicológica e emocional. Verdade. E quanto Você falando sobre esse tema, teve um encontro do Geração de Estela em Minas, que aquele dia ficou assim, gravado para nós, porque nós tivemos dois acontecimentos. Um foi da Dávia, que eu creio que ela não vai poder estar aqui porque está em trabalho, e ela, né, ela dá o depoimento dela que ela foi curada, né, acerca da rejeição nesse dia, e eu sempre colocava temas. E nesse dia específico eu não coloquei tema. Eu falei com a Ana Paula assim: olha, eu vou te deixar você livre. O Espírito Santo de Deus não me deu tema, então, porque ele já colocou algo no teu coração, então que seja aquilo que Deus quer falar, né, nesse encontro. E ela também não me falou o tema. As mulheres todas chegaram, estávamos todas ali. E ela chegou ali, ela falou: gente, hoje eu vim falar, ela soletrou, rejeição. Menina, aquilo ali foi tão forte, era tão de Deus aquele tema naquele dia. E o Geração de Esté, ele é algo assim interessante, que é um rodízio de mulheres. Faltam mulheres que participaram, sim, mas sempre tem aquele rodízio de uma vai falando para outra e vai chegando mais mulheres ali participando. E eu vi que tinha uma senhora muito bem vestida, sabe?
parecia que eu ia ser uma pessoa de bons recursos, né? Muito adornada, ali sentada do meu lado. Ela começou, na hora que ela acabou de falar rejeição, ela começou a soltar rotos. Gente, olha como é que isso é espiritual. É. Ela começou a soltar rotos e ela entrou em desespero. Uma senhora muito culta, né? Para estar acontecendo aquela cena, ela se sentiu mal. E eu vi que ela foi se desfalecendo. Eu peguei ela pelo braço, chamei algumas missionárias que estavam ali, né, da intercessão, por isso que é importante nesse momento ter alguém preparado. Nós levamos ela para dentro do banheiro lá feminino. E ali o evento começou. Para você ter noção, eu não sei o que foi pregado, não sei o que foi falado naquele dia, porque eu passei o encontro do Geração Esté todinho, com mais 2 missionárias dentro do banheiro fazendo um trabalho de libertação. Foi mais de 1 hora com essa senhora. E ela fazia vômito, ela menina dava uns arrotos numa altura, e ela chorava. E ela falava assim, desde a hora que falou aquela palavra rejeição, eu não estou me sentindo bem. E ali a gente foi conversando com ela, explicando o porquê, e tentando assim amenizar a situação, porque além do processo de libertação que a gente estava tendo com ela ali, a vergonha que ela estava sentindo por estar passando por aquela cena, sabe? A vergonha que estava ali. Então ela começou ali, sabe, falar coisas da vida dela, não assim, nitidamente, mas a gente começou a perceber que o tema mexeu com ela. Foi tão forte, foi Deus que levou aquela mulher ali naquela noite, porque ela precisava ser liberta desse sentimento. Né, que por anos, pela própria boca dela, ela falou que por anos ela estava carregando. Então, quantas pessoas, né, estão carregando esse fardo, né, e às vezes não sabem. Na Né? maioria das vezes, Lê, na maioria das vezes, elas não conseguem identificar, né? Igual você falou, igual eu digo assim, por mais que a gente traga técnicas e tudo, é só o poder de Cristo mesmo sobre as nossas vidas. Porque, assim, nossos sentimentos e emoções, eles não são os vilões. Foi Deus que colocou ali, são coisas boas. Mas o inimigo, ele anda ao nosso derredor. E então, assim, ele usa uma pessoa enviada de Satanás lá de sei da onde para falar uma palavra, para fazer algo contra você, né? Para aquilo, para que venha abrir essa brecha. E ele não só usa a vida do outro, mas ele aproveita aquele sentimento que nós permitimos entrar aqui, Verdade. causar essa ferida e depois ele vai fazendo igual o bichinho assim, vai consumindo, vai consumindo, vai consumindo. E quando você vê se é uma pessoa que não busca o Senhor, se é uma pessoa que não se fortalece espiritualmente, que é uma pessoa que não procura entender, porque assim como lá no princípio da vida, os nossos ambientes que a gente vive hoje também, nós temos que analisar. Eles podem trazer cura ou trazer morte também. Se uma mulher que já tem a ferida da rejeição, ela não sabe, ela automaticamente entra num ambiente onde ela é mais rejeitada, onde as pessoas pisam nela e ela não sabe lidar com aquilo, ela vai entrar em depressão. E se ela não buscar o Senhor, se ela não buscar ajuda, se não tiver alguém do lado dela, ela vai entrar em depressão. E quando ela vê, às vezes, Lê, perde até a vida. Por quê? Porque não conseguiu pedir ajuda. E você viu que uma das coisas que acontece na vida adulta, uma das máscaras que a gente usa é o quê? É o pedir ajuda. Ela não consegue pedir ajuda. Porque o inimigo fica trabalhando aqui na mente. Porque assim, eu gosto muito do livro da Joyce Meyer. E a palavra de Deus, ela fala isso, que assim como você pensa na sua alma, assim como você pensa, assim você é, né? Mas a maior batalha acontece aqui na nossa mente. Aí o inimigo, ele faz o quê? Ele fica assim, ó. Tá vendo, Letícia? Como você foi rejeitada. Olha só como aquela mulher tá te olhando. Ah, é seu cabelo, é porque isso, é seu corpo. Aí ele pega uma ferida e ele começa a trabalhar na onde? Na nossa identidade. Ele começa a deturpar tudo aquilo que Cristo falou sobre nós. O emocional, ele não é espiritual, mas é uma porta. É uma porta de entrada. É isso que as pessoas não percebem. Ele é uma porta muito, muito ampla. E ele é uma porta e várias janelinhas, né? Porque às vezes ele não entra pela porta, ele vai e entra Ele entra onde ele acha.
Ele entra e através dele entrar pelo nosso emocional, ele consegue abalar. Alessandra, como que consegue abalar? Poxa, eu tô aqui, tô bem, tranquila. Mas se eu receber uma notícia muito ruim, isso vai me abalar emocionalmente. E como que eu bloqueio isso? Pera, que eu vou analisar essa situação. A gente tem que ser racional. Há momentos que a gente precisa ser emocional, mas há momentos que a gente precisa ser racional. Assim como Paulo diz, ofereça a Cristo como o quê? Um corpo racional, vosso culto racional. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber como que você vai agir. Não é sair gritando, ah, meu Deus! Não, calma, minha amiga. Vamos pensar aqui. Não deixa o inimigo entrar por essa porta, não. Porque se deixar entrar, pode acontecer um grande estrago. E mulheres, Lê, que passam anos da vida dela carregando isso. Ou então elas não sabem, né? E aí vem, às vezes, para terapia e elas falam, Lê, eu não sei por que que eu ajo dessa forma. Eu não sei, e eu já estou na igreja há tantos anos, há tanto tempo, e eu ainda tenho esse tipo de comportamento. Não quer dizer que aquela pessoa não acredita em Deus, ou que aquela pessoa não esteja ali verdadeiramente, mas ela sabe o quê? Que é, na maioria das vezes, ela não abriu a portinha mais escura, a portinha mais fedorenta lá da vida dela, porque o inimigo ele começa a trabalhar assim: olha, não conta sobre o abuso que você sofreu, não, porque ninguém vai acreditar em você. Porque, ó, você foi culpada também. Porque se você não tivesse assim, se você não tivesse feito aquilo, porque você ficou, ele vai descendo igual um crochêzinho assim, ele vai trabalhando na mente. E aí a pessoa vai ficando desnorteada, vai ficando sem rumo, até ela chegar numa geração de Esté. Até ela colocar uma Alessandra na vida dela, até aparecer uma Letícia, até aparecer tantas mulheres cheias de Deus. Mas não basta só aparecer, basta elas também permitir que através da vida dessas mulheres, desses projetos que o Senhor tem permitido ser levantado nesse tempo para essa geração, venha fazer efeito na vida delas. Hoje, Lê, se você olhar e falar assim, nossa, a geração que a gente está vivendo hoje é a geração que mais fala sobre emocional, que mais fala sobre a mente, né? Que mais fala sobre esse lado, mas é a geração que mais sofre de ansiedade e depressão. Porque não é só você conhecer, não é só você saber a teoria. E na prática, como é? E na prática, você realmente tem permitido que o Senhor ele não cure só as feridas, ele cure também os hematomas que fica ali? Não é só as feridas. Deixa ele fazer a obra por completo. Deixa ele entrar de uma vez por todas naqueles lugares que você nunca permitiu ele entrar. Coisas que mulheres nunca contou para ninguém. E é claro que a gente tem que ter um certo cuidado com isso, falar com um profissional, falar com uma pessoa de extrema confiança mesmo, né? Mas é preciso, é necessário. A gente não pode deixar o inimigo trabalhar na nossa mente dessa forma, né? Porque assim, a rejeição ela vai acontecer. Então, muitas das vezes você sofreu uma rejeição lá no seu passado, em algum dado momento da sua vida. Depois, há momentos que você vai ser rejeitada, que é o ponto mais principal, não é só curar as feridas, e Deus ele nos ensina a lidar também com essa rejeição ao longo da nossa história. Alessandria, e no dia que eu realmente fui rejeitada escancaradamente, como é que eu faço? Amiga, pega aquilo e passa à frente. Assim como Moisés. Olha, Deus falou para Moisés assim: Moisés, pega o cajado e passa à frente desse povo. Sabe o que que isso significa? Pega a sua autoridade que Deus te deu. Você sabe, mulher, quem você é. Aqui eu já estou falando de uma mulher que já foi curada. Mas ela vai viver a rejeição na vida dela de novo em algum momento, né? Em algum momento uma vizinha, em algum momento alguma coisa vai acontecer. E aí, você vai permitir essa ferida ser aberta de novo ou você vai pegar seu cajado, a autoridade que Deus te deu, a transformação que ele já fez, a cura, e vai passar à frente desse povo e vai seguir, porque ó, quando você toma posicionamento, Deus coloca Arão e Ur na sua frente. Eles trazem uma pedra para você sentar e eles falam assim: ó, agora nós vamos segurar os seus braços. Enquanto você tá ali, não tá mais sozinha.
Às vezes você não vai precisar mais realmente, explicitamente pedir ajuda, porque aquelas pessoas que estão do seu lado, elas são pessoas que já conhecem aquilo que você carrega, sabe aquilo que Deus falou com você, e elas mesmas vão agir. Eu falar assim, não, Letícia, o que você precisa é isso aqui. Peraí, uma pedra, senta. Agora a gente vai segurar o seu braço. E até de manhã, eles estiveram ali e eles venceram, e Josué venceu a guerra. Olha só para você ver, a rejeição, quando ela é curada, e Deus permite, você permite ela ser transformada, ela te dá um destino para o seu propósito. E Deus vai limpando tudo isso. Então, ele não só te cura, nos ensina a lidar com isso. Às vezes você está num certo lugar que você foi rejeitada, aquele sentimento vem, o que você faz? Você não engole aquilo que você está sentindo, mas você sabe em que momento e aonde você precisa despejar aquilo que é nos pés do Senhor. Eu falo que a gente precisa estar muito atenta e vigiar a nossa boca, né? Ah, sofri uma rejeição, eu quero falar. Eu até brinquei esses dias lá no meu Instagram, né? Eu quero hablar, eu quero hablar. Eu quero me defender logo, eu quero me justificar. Minha amiga, foi rejeitada? Entrega para Cristo, olha, Jesus está aqui. Eu tô triste com isso, mas também saiba se você deve ficar naquele ambiente, saiba se aquele ambiente é um ambiente de construção para você, para o seu propósito, se ali você é não só acolhida no sentido que a gente vê hoje de tipo, ai, vem aqui, coitadinha, não, mas será que você ali é ouvida? Será que ali você é percebida? Ou será que ali você é tolerada? Será que nesse ambiente você faz a diferença? As pessoas te querem ali ou só porque você tem algo a oferecer? Não é pecado a gente fazer essa leitura, não. Em momento algum é pecado. A gente vai aprendendo. E o próprio Deus, ele vai nos ensinar sobre isso, né? Então, para encerrar e para te deixar com a palavra, Lê, por mais que a gente traga qualquer técnica, qualquer coisa, primeira coisa, busque ajuda, tá? Se você sente uma tristeza muito grande no seu coração, mulher que está assistindo essa live, se você sente uma ansiedade, às vezes você não sabe que é ansiedade, mas você sente palpitação, não tem problema nenhum do coração, já foi lá, já fez todos os exames, mas você tá sempre com aquele acelero, sempre com aquele despertar, sempre com aquela coisa de alerta, procure ajuda, procure um profissional, procure um terapeuta, procure um psicólogo. Muitas das vezes você vai precisar ser encaminhada para um psiquiatra, vai às vezes ser medicada, e procure também ajuda espiritual, porque não vai adiantar você não colocar os dois caminhando lado a lado. E eu tenho certeza que Cristo, você juntando as duas coisas, essas mulheres, o Senhor ele vai trazer a cura para a vida delas. Ele vai mostrar. Ele vai mostrando assim, olha minha filha, isso aqui é a rejeição. Olha, essa ferida veio daqui. Filha, você foi rejeitada pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Muita coisa aconteceu com você de ruim, mas eu não tenho isso planejado para você. Eu tenho uma nova história. Deus ele vai te dar uma nova forma de pensar e de ver. Quando a gente fala em ressignificar o nosso passado, é sobre isso. É Romanos 12:2. É não nos conformar com esse mundo. Porque o mundo vai dizer assim: não, ela tá certa em ser uma revoltada também. Olha o que aconteceu com ela. Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos com a transformação da nossa mente, que é o quê? Olha, ela aconteceu isso tudo com ela, mas ela pode fazer diferente. Ela pode ser curada, ela não precisa ser uma revoltada, ela não precisa ser uma coitadinha, ela não precisa. Ela foi vítima, mas hoje ela não precisa se comportar como vítima para sempre, para o resto da vida. Então, assim, não conforme com o que o mundo fala. Para o mundo é aceitável, mas para Cristo é cura, é libertação e direção para o propósito de Deus na vida delas. Então, assim, você também, minha amiga, não é a única para passar a palavra para ler. Toda rejeição acontece com todo mundo. Por isso que eu falo que 99,9%, mas é quase 100%, vai passar pela rejeição. Nem todos vão ter essa ferida, mas todo mundo vai passar por um momento de rejeição. Saiba que Cristo ele veio aqui nessa terra para nos ensinar a como lidar com essas coisas. E lá em Isaías 53:3, Lê, diz assim, olha,
era desprezado e o mais rejeitado. Olha só, o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o sepultamos pro aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Minha amiga, o Senhor, ele levou sobre si tudo aquilo que te feriu, tudo aquilo que te trouxe essa ferida da rejeição. Agora é um processo, você viver, você aprender primeiro, você vai ser curada. Você vai ser curada como? Trazendo luz para esse lugar. Dizendo da onde que vem. Talvez você não vai conseguir encontrar essa resposta sozinha, então procure um profissional, procure uma pessoa de confiança, procure alguém que vai conseguir te ajudar a chegar nesse lugar, a trazer luz para esse lugar. E quando você trazer a luz para esse lugar, aí você vai entrar num processo de cura, você vai entrar num processo de transformação. Às vezes eu falo assim, é meio estranho, né? A gente fala, vai entrar no processo de cura. Mas é um processo mesmo. Porque você sai daqui e fala, né? Olha só, é 1 hora quase de live, a gente tá aqui falando. Mas fechou essa live, vai vir uma rejeição, esse sentimento vai querer voltar. Você vai entrar num processo. Então você vai estar sempre nesse processo ali, principalmente da rejeição. Mas depois, quando a cura ela entrar, quando você entender da onde ela veio, aí você vai liberar o perdão. Aí você vai entender que por mais que você tenha sido vítima, você não precisa ser vítima, viver como vítima, como coitadinha. Você não é coitadinha, você é filha de Deus, você é filha amada. E você vai tomar o seu cajado e vai seguir em frente. Aleluia. Amém, mulheres? Não permita que essa raiz, que essa ferida, ela vai criando mais raízes e que venha a proteger. O Senhor, ele tem o poder de trazer vida aonde já ninguém mais olha e fala assim, talvez o Senhor está no estado de calamidade, que até cheira mal, que às vezes a ferida ela é tão grande que a gente cheira mal, porque a gente não quer tomar banho, a gente não quer se cuidar, porque fere, a gente não olha pra gente não quer mas nada, às vezes tem mulher que tá num estado que já chegou que ela não quer nem sair da cama. Ela não quer mais levantar porque não faz sentido. Deixa o Senhor entrar nesse quarto. Deixa o Senhor entrar nesse lugar e fazer a obra dele. E ele vai colocar pessoas no seu caminho, tenho certeza, para te ajudar. Em nome de Jesus. Maravilha. Ó, sem palavras, não tem nem o que falar e foi tudo falado e vai ficar gravada essa live. Vou revê-la novamente. Você que entrou agora, volte, vai ficar salva. Vou deixar salva lá no YouTube. Como nós aprendemos? Amém. Como aprendemos hoje, Lê? Que Deus ele possa continuar abençoando a tua vida, te trazendo conhecimento, direcionamento daquilo que o Senhor tem para a tua vida e através da sua vida. No nome de Jesus, tá? Louva a Deus por tua vida, pela sua disponibilidade, estar aqui. Né? Aqui ainda, né, o horário aqui é de 12h44, aí já são o quê? 15h44. Eita glória, tá vendo? Muito obrigada, tá, Lê? Amém, Lê. Deus abençoe, tá? Esse convite, aprendemos muito, tá? A gente quer que você retorne, né, trazendo também novamente esse tema, né, trazendo outros temas muito importantes. Porque a gente tem que dar espaço para esse canal aqui, que é uma ferramenta onde tem destruído tantas vidas, tantas famílias, mas que nós podemos, né, através dessa ferramenta, trazer aí resposta para muitas pessoas que não têm, né? Estão se perguntando e não têm resposta. E através desse conhecimento, igual hoje aqui, né, nós podemos entender que somos sujeitos, assim, a passar por qualquer coisa nessa vida. Mas existe o médico dos médicos, né? O nosso grande Deus tem um poder sobre todas as coisas. É verdade. Amém. Né? E eu louvo a Deus pela tua vida. Muito obrigada mesmo por estar aqui nessa tarde, viu?
Amém. Eu que agradeço, né, pela sua vida, por essa oportunidade. Grandes coisas a gente tem aprendido com Geração de Esther. Eu acompanho ali um pouco, fico, né, nessa, mas eu tenho visto. Deus tem usado, né, Lê? Eu falo, às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, mas redes sociais, né? Meu filho, aonde Deus mandar, a gente está indo, É verdade. né? Eu tenho sido direcionada pelo Senhor. E outro dia, lá na minha igreja, um dos pastores, líderes, me chamou. E ali Deus usou ele tremendamente para falar comigo ali. E ele disse algo para mim muito interessante. Ele falou que através do Geração de Esther, tem muitas coisas que estão acontecendo no mundo espiritual que eu não tenho jamais a possibilidade de abrir os olhos e ver. Mas que o Senhor tem curado, que o Senhor tem salvado, que o Senhor tem libertado. Então, esse é o propósito de Geração de Esther. Não é sobre mim, não é sobre ninguém. É sobre o reino. Né? Então, tudo que o Senhor me fala, eu estou em obediência e o Senhor tem alcançado. Eu falo que se uma vida for alcançada, é o suficiente para Deus fazer coisas grandes. É isso. É isso. Se uma pessoa assistir, se uma vida através daquilo que a gente libera, porque não é só quem está, né, na dispensação do Senhor para entender, porque às vezes o Senhor ele pede a gente para fazer coisas que até a gente olha assim e fala assim, Deus, não faz sentido algum. Não Verdade. faz sentido algum, mas a gente tem que obedecer, né? Obedecer à voz de Deus. Então, assim, o Senhor ele tem levantado para esse tempo homens e mulheres, né? E ele tem nos permitido usar as ferramentas que ele tem nos dado. Né? Enquanto aparece um vídeo que vai trazer uma mentalidade suja para aquela pessoa, vai ser uma brecha para entrar, vai vir também um vídeo usado por Deus para chegar na mão daquela pessoa certa e aquela pessoa vai olhar e falar assim, peraí, o que eu estou fazendo? O que eu estou permitindo? Né? Que essa ferramenta seja bênção ou que ela seja destruição na minha casa. Então, a gente tem que permitir e obedecer à voz do Senhor. E cada projeto que o Senhor tem permitido nascer nesse tempo, vai vir para restaurar, né? Eu quero agradecer aqui a Andrea. A Andrea faz parte lá, né, do mesmo ministério que a gente, uma bênção nas mãos do Senhor. Ela está aqui dizendo as pessoas têm de querer ser tratadas e curadas. O processo de cura dói, mas é possível. Jesus liberta-nos do nosso passado e nos dá uma nova identidade. É isso. Glória a Deus, é sobre isso. É isso. Só Deus para fazer coisas lindas, né? Então, que essas mulheres deixem. Mulheres, eu quero deixar, Lê, um adentro, né? Você que vai assistir essa live, que precisar de ajuda, eu tenho certeza que você pode estar buscando a Letícia no privado, mandando uma mensagem para ela. Sei que ela vai ter uma palavra de Deus para sua vida. Vai estar orando por você, né? Assim como a Andrea falou. Se você quiser ser curada, você precisa querer, você precisa buscar essa cura, às vezes rastejando, igual aquela mulher do fluxo de sangue. Então, eu tenho certeza, eu falo aqui em nome da Lê, né? Mas que se você buscar ela, ela vai te ajudar. Você que é da região do Rio de Janeiro, aí depois ela vai falar onde que ela é. Ou você que buscar aqui também a ajuda da minha parte, pode mandar uma mensagem para mim, que naquilo que eu puder, né? E naquilo que eu não puder, eu tenho o Espírito Santo e a Letícia também, para poder estar liberando sobre a sua vida, tá? Que vocês venham se sentir abraçadas, mesmo que virtualmente, que vocês venham se sentir amadas e protegidas por Deus, tá bom? Amém, minha linda. Amém. Leão, muito obrigada. Nada. Que venha ter um excelente dia aí, uma semana abençoada. Um abraço aí para toda a família. Amém. Deixa sim, Lê. Tá? Obrigada. Tá bom. Deus abençoe Vamos lá vocês também, tá? para a gente. Amém. Vamos. Senhor Amém. Deus, Senhor Pai, estamos aqui ainda diante de Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, por cada palavra, por cada ensinamento, Senhor. Pai, que o Senhor venha continuar nos direcionando, Senhor, trazendo cura, libertação e salvação de almas, Senhor. Muitos estão oprimidos nesse momento, Senhor, estão, Senhor, se sentindo rejeitados, Senhor. Quanta dor, meu Pai, nesse momento está, meu Pai, ferindo, meu Pai amado, muitas almas. Mas nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder da Tua palavra, nós cremos, Senhor, no poder das ferramentas que o Senhor nos deixou aqui, meu Deus, para que nós pudéssemos trabalhar, Senhor. Então, que o Senhor venha abrir a mente, o entendimento de cada pessoa que estará ouvindo
abençoe, Senhor, essa live. Continua abençoando a vida da Alessandra, sua família, Pai. Trazendo prosperidade em todos os âmbitos da sua vida, Pai. Que aonde ela colocar as suas mãos e os seus pés, venha prosperar no nome de Jesus. E amém. Minha linda, muito obrigada. Ó, Amém. um grande beijo para vocês. Deus Fiquem na abençoa. paz. Amém.